Está começando o Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos debater e fazer a seguinte pergunta: a Bíblia, ela é politicamente correta? Em um mundo onde a gente vive num mundo cheio de mimimi, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, de como a gente apelida, de como a gente se refere às outras pessoas. E às vezes algumas coisas que são normais, as pessoas se sentem ofendidas. E hoje a gente então tem que ser sentinela e ter cuidado em falar coisas que as pessoas possam talvez um dia se sentirem ofendidas. E a Bíblia é cheia de verdade na cara. E ela fala que coisas são erradas, que é abominável, que é pecado, que é reprovável e vai para o inferno ainda, ainda condena. E aí, como é que a gente prega essa Bíblia, desculpa a expressão, mas como é que a gente prega a Bíblia nua e crua em um momento, em uma vida onde as pessoas são cheias de mimimi? A Bíblia é politicamente correta? Para responder e falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, e também é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião, pastor João Neres. Bem-vindo, pastor Antenados. Obrigado, André. Espero poder colaborar. Eu tenho como exemplo de conhecedor da Bíblia o meu pai, Manuel Neres de Alencar, falecido. Falei dele esses dias no funeral da minha mãe, né? Eu fiz do meu pai e da minha mãe, vida de pastor, e um dia depois fiz um casamento. E no funeral, na Bíblia que ele me deu, que é uma Bíblia de 1816, ele leu 3 vezes como semi-analfabeto. Um dia ele foi na delegacia e queria soltar uma jovem que estava presa por causa do irmão. Ela era inocente. E ele botou o paletó, uma Bíblia grande embaixo do braço e disse: eu quero falar com o delegado. E com o delegado ele disse: olha, senhor delegado, a Bíblia diz que o justo não paga pelo pecador. E o delegado disse: ah, seu Manuel, aqui não tem negócio de Bíblia, né? Ele falou: se o senhor não conhece a Bíblia, o senhor é um ignorante. Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o senhor solte a menina inocente, senão eu vou chamar a imprensa. E ele soltou. Soltou, e de fato, quem não conhece a Bíblia, para mim, é um ignorante. Meu pai, semi-analfabeto, 2º ano primário, ele leu 3 vezes. Eu tenho essa Bíblia toda riscadinha, toda marcadinha. É meu exemplo. E eu espero que possa contribuir de alguma forma com os irmãos nesse dia. Obrigado, pastor João. Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, também capelão, pastor Antônio Carlos Ramos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo convite mais uma vez. É bom estar aqui. Às vezes os temas são assim bastante polêmicos, né? E a gente tem essas experiências. Eu espero que Deus nos use, nos abençoe aqui e que seja uma bênção também. Obrigado pela sua presença no Antenados, pastor. Também Joia. recebo ele que é teólogo conferencista Max Cassim, meu amigo, bem-vindo. André, sempre um prazer estar aqui com vocês aqui. Vamos debater aí, tentar ajudar quem está em casa aí a entender um pouco mais sobre isso aí. A camisa já diz tudo, é confronto, né? Não sei se é muito politicamente correto, não. Eu também recebo ele que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo. Obrigado, André. Muito bom retornar aqui esse fórum de debate. André, se você me permite, quero mandar um abraço para os paraquedistas veteranos da 20ª CIACOM. Né? Estamos lá no grupo batizado. Mandar um abraço também. Legal. Tenho mandado lá o link do programa para eles, têm assistido. Um abraço para vocês, guerreiros. E em breve estaremos juntos, tá? Que Deus abençoe vocês. E estamos aí, André. Aquilo que Deus puder, pela misericórdia, nos dá para falarmos, vamos falar. Não vamos nos reter, né? É isso vamos aí. falar aquilo que Deus tem através do Espírito de Deus. Obrigado, pastor, pela sua presença. A Bíblia é politicamente correta ou ela é incorreta? A gente vive, segundo o Wikipédia, fala o seguinte: o que é politicamente correto para a gente entender um pouco do que nós vamos falar? Se refere a uma suposta política que consiste em consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação e evitar que possa ser ofensiva para certas pessoas ou grupos sociais, como a linguagem e o imaginário racista ou sexista. O que eles estão falando é o seguinte: pessoas e grupos formam ideologias e às vezes o que é falado em público, o que é publicado em livros e falado em televisão, ofende eles segundo a sua filosofia e a sua consciência. Então nós temos que amenizar a nossa linguagem, sermos mais tranquilos para não ofender, e aí buscamos ser politicamente corretos. Tudo bem. E eu vou querer iniciar um pouco sobre isso. Como é que a gente poderia colocar a Bíblia? A Bíblia então seria politicamente incorreta, ou nós temos que ter sabedoria em tempos de politicamente correto de como a gente passa a mensagem da Bíblia? Por exemplo, fala em confrontar diretamente, vai para o inferno quem tem esse estilo de vida, quem faz isso, tem aquilo.
É politicamente correto chegar numa televisão, você faz isso, você aquilo, você isso aqui, você vai para o inferno. Vamos dar um exemplo? Eu tenho que ser mais sábio, ser mais tranquilo com o meu passo? O conteúdo bíblico é politicamente incorreto? E começaria com o exemplo de Davi. Ou melhor, o exemplo do profeta que foi corrigir Davi. Foi Natan? Natan. Foi Natan. Natan chegou e contou uma historinha. Um homem tinha muitas ovelhas. Ele foi politicamente correto no início, né? Não, no início. Eu digo que ele foi sábio. Opa. Ele digo que ele foi sábio. Porque ele estava falando com o rei. E havia naquele momento profeta da corte e o profeta como Elias, que era o doido lá do deserto, sobrevivendo através dos corvos, das viúvas, né, e do ribeiro. E depois alimentado pelo anjo. Mas ele deu uma volta, deu um discurso e ele fez o próprio Davi confessar. Davi disse, depois que ele contou a historinha, Davi disse, digno de morte esse homem. Aí ele disse agora, esse homem é o Senhor, Rei meu Senhor. Olha a referência. Ele disse, esse homem digno de morte é o Senhor, Rei meu Senhor. Ele não perdeu em nenhum momento a sua reverência. Então, o que precisa ser dito é que a Bíblia é atual, mas a Bíblia, ela confronta. A maior prova que a Bíblia é a palavra de Deus é que no final, o fim do homem é triste. Ele vai para o inferno se não se converter. Se a Bíblia fosse manipulada, fosse politicamente correta, ela daria sempre um jeitinho. No final, todo mundo se safaria. Mas não. No final, muitos serão lançados nas trevas exteriores e vão sofrer para sempre, eternamente. Isso é uma prova que não há manipulação. Agora, existe a forma, sim, correta de nós transmitirmos a mensagem, que seria uma forma sábia. Mas até que ponto a gente entende que temos que amenizar a mensagem bíblica nua e crua, como eu falei no início? Até que ponto é sabedoria, até que ponto a gente cai no politicamente correto e não prega o que é verdade? Quer ver? Olha do que eu estou falando aqui. Olha. Em 9 de novembro, aqui, ó, há 10 anos atrás, um grupo de 52 especialistas bíblicos lançou uma versão da Bíblia em que a linguagem inclusiva e o politicamente correto substituíram alguns ensinos que eles julgam ser divisivos do cristianismo, a fim de apresentar uma linguagem mais justa para grupos como feministas e homossexuais. Estão fazendo reeditar uma Bíblia e tirar algumas palavras e tudo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Olha que loucura. De acordo com a agência AFP, a nova versão das Escrituras Sagradas foi apresentada numa feira de livros em Frankfurt, na Alemanha, intitulada A Bíblia numa Linguagem Mais Justa. A tradução mostra Jesus não mais se referindo a Deus como Pai, mas como nossa mãe e pai. Porque feminista, não, calma aí, é espírito, não tem sexo, então não é pai, é mãe. A gente está vivendo um tempo muito de mimimi, de feminista até dentro da igreja. Agora tem que referir de Deus como se fosse mãe, para ser inclusivista. Não é, vamos lá, até que ponto a gente também tem que amenizar para ser inclusivo e daqui a pouco a gente dilui tanto a nossa mensagem que quando a gente for pregar um dia que é pecado e vai para o inferno, sai todo mundo da igreja. Né? Que tipo de crente a gente está criando? A Bíblia não é politicamente correta porque ela é a palavra de Deus. E para eu ser ela é biblicamente correta, mas politicamente ela não é né? politicamente correta pelo seguinte, ela é a palavra de Deus. Deus não se deixa mudar por qualquer situação externa a Ele, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, Ele não é politicamente correto, a sua palavra não é politicamente correta e eu não preciso ser, pregando a palavra de Deus, politicamente correto. Então, eu entendo que eu devo pregar o que a Bíblia diz. Ofenda quem ofender, chateia quem chatear. Eu posso fazer isso com amor, mas eu não posso negociar os princípios. Eu posso fazer isso com jeito, mas eu não posso abrir mão do que de fato a Bíblia diz. Então, eu não creio que como cristãos nós tenhamos que ser politicamente corretos. É por isso que os crentes no Oriente Médio são mortos, são assassinados aos montes, são queimados vivos, os seus são decapitados, né? É por isso que a igreja primitiva passou por perseguições, é por isso que Estevão foi apedrejado, ele não era politicamente correto. É por isso que quando alguém é colocado à prova no que diz respeito aos compromissos que ele assumiu com Deus na sua fé, né, ele vai até o fim, e aí vem aquela palavra, né, de que se for fiel até o fim, vai ser salvo. Não é até o fim, é até o fim da própria vida, se for necessário, é o fim da sua vida. Então, é esse fim que nos garante a salvação, se formos fiéis até esse fim, até ao ponto de morrermos, né, até o ponto de termos que morrer por causa da nossa fidelidade. Então, a Bíblia não é politicamente correta, nunca vai
vai ser, e eu como pastor, se alguém ficar aborrecido comigo, chateado, vai ficar porque eu vou continuar pregando a Bíblia da forma que ela é. Claro que uma coisa que é interessante sobre essa questão do politicamente correto, nós estamos falando aqui, a gente tem que entender também a sabedoria de como passar uma verdade bíblica sem ofender as pessoas. Exatamente, isso é amor, Mas também a gente tem que entender até que ponto a maneira da gente se expressar vai ofender a pessoa porque ela se sente ofendida por tudo, porque é uma minoria, porque se acha um grupo. Quer ver? Duas maneiras, e eu quero trazer isso para o debate. Teve aquele Von Helder, não foi? Do bispo da IURD, que chutou uma santa. E é interessante que certa vez eu coloquei aquele vídeo, e vendo nos dias de hoje, sem tanto aquele... Foi um chute, mas me perdoe. E eu sou totalmente contrário a chute, a qualquer tipo de desmerecimento à fé religiosa dos outros. Mas foi interessante que não foi necessariamente um chute de chutar. Ele falou, olha, isso aqui é de barro. Aí ele tocou com o pé para fazer o barulho. Mas ofendeu muitas pessoas. E isso começou, desde lá, começou-se um debate sobre até que ponto nós estamos ofendendo os outros, até que ponto nós... A palavra me fugiu da mente, mas é uma palavra que está sendo... Tolerância. Tolerância. Até que pontos estamos sendo intolerantes. Por exemplo, há um mês atrás fizemos um Antenados Pergunta, onde o debate em voga era a tolerância religiosa. E chamamos líderes religiosos de todas as religiões para debater aqui dentro da Boas Novas, na TV evangélica. Até muitos pastores foram contrários e eu também respeito a contrariedade. Falaram, estão dando muito palco, televisão para pessoas. A gente chamou aquele babalorixá, que é muito famoso, não sei o que, aquele Ivanir. E ele veio aqui. E a gente falando de tolerância, teve um momento que eu falei assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu hoje no meu programa, eu sou uma TV evangélica, estou um programa evangélico, estou pregando, e eu abro a Bíblia e falo da Bíblia, e eu condeno a sua fé, de acordo com o que está escrito na Bíblia, fala, olha, quem adorar outros deuses, outros espíritos, vai para o inferno. Eu me sinto ofendido. Então eu falei, até que ponto, então, a gente vai ter que entender que o simples fato de eu ler a Bíblia é ofensivo às pessoas. Eu não estou falando de chutar santa, de fazer caricatura, tipo Charlie Hebdo que todo mundo, sou Charlie Hebdo. Eu não sou porque também eles fazem coisas horrendas com a imagem de Cristo referindo ao cristianismo, mas, enfim... tem a liberdade de expressão, mas até que ponto o simples fato de ler a Bíblia chega a ofender as pessoas? E aí, vamos deixar de ler a Bíblia ou mudar a linguagem da Bíblia? Eu não estou falando de chutar santo, fazer nada, só ler. Se for ofensivo, temos que amenizar nossa linguagem? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e vai falar um pouco disso. Quando chegar o tempo que tiver na televisão e aquilo que é pregado ofender metade do Brasil, e vai vir lei para cima de politicamente correto, de tolerância. Como a gente vai lidar com isso? Porque a Bíblia, às vezes, ofende mesmo. E se você lê a Bíblia, às vezes, não se sentir ofendido, é porque você não está lendo direito, porque você tem que ler e ser confrontado e ofendido por ela. Ofender até a mim. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já, eu falei... Segundo bloco do Antenados na geral, estamos falando um pouco sobre a Bíblia é politicamente incorreta, porque quando a gente lê ou a gente pode prega ela, ofende pessoas, confronta a vida delas, o seu estilo de vida, como elas vivem. Mas antes da gente entrar nisso, no próximo dia 17 de março, nos cinemas de todo o Brasil, gente, estreia o filme Ressurreição. Deixa eu falar para vocês, vale muito a pena. Desde o início a gente tem falado sobre filmes evangélicos aqui no ambiente do cinema e cada vez mais essas produções têm melhorado a sua produção, o seu alcance. E esse filme, para mim, é o melhor filme cristão que já esteve em cartaz em um cinema. Não é porque eu quero vender, eu estou fazendo mexer aqui, não. Você vai ver o trailer, preste atenção. Quando o Messias vier, Roma não será nada! Até lá. O Nazareno disse que ele ressuscitaria em 3 dias. Haverá paz e ordem se for verdade. O povo acreditará. Os fracos, sim. Não haverá outros deuses. Bate-o. A tumba está lacrada. Guarde-a com a vida. Tribuno, Pilatos mandou chamar. O corpo desapareceu. A tumba está vazia. Aonde ele foi? Me diga você. Já o proclamam ressurgido dos mortos. O
imperador não pode chegar numa rebelião. Precisamos de um corpo. As corpos enterrados na última semana. Desenterrar? Cada um. Esses discípulos, onde esconderam o corpo? Não foram os seguidores de Yeshua. Outro corpo, senhor, foi encontrado. Não. Formação! Quem lhe disse que o Nazareno está vivo? Maria Madalena. Procura alguma coisa que nunca irá achar, tribuna. Abra o seu coração e veja. Chega de mentiras. O que houve com o corpo parece arrebentado. Ele já deveria ter voltado. Eu vi dois fatos que são irreconciliáveis. Um homem morto, sem dúvida. E esse mesmo homem vivo outra vez. O que assusta você? Estar errado. Apostar a eternidade nisso. (7 de março nos cinemas de todo o Brasil. Você quer mais informações? Entre no site ressurreiçãofilme.com.br, no cinema perto de você. Viu a produção? A história fala sobre, enfim, a crucificação e ressurreição de Cristo na ótica do centurião. Um filme muito interessante que eu quero aqui propor e sugerir para você, pastor, família, assistam desde o início, tá bom? Vai edificar muito a vida de vocês. Deixa eu voltar para o politicamente correto agora, incorreto agora. Vocês lembram que eu falei, no fim do outro programa? Hoje parece que se a gente prega, o simples fato de eu pregar, ou ler, se eu ler, eu vou ler os 10 mandamentos. Meu irmão, ali tem muita frase politicamente incorreta. Até que ponto a gente entende que a gente tem que amenizar, eu não estou dizendo nem a mensagem bíblica, a leitura bíblica, então, a interpretação simples bíblica para poder não tocar muito na ferida das pessoas que estão ouvindo? André, na verdade, vai parecer uma frase meio assim louca, mas que é uma realidade. O que ofende não é a palavra. O que ofende é eu me ver. É o espelho, né? É o espelho. Tiago vai dizer isso. Tiago fala que quando a gente lê essa palavra, é como se nós nos olhássemos no espelho. E aquele que aceita essa palavra, ele vai querer mudar. O que não aceita, ele vai sair de cena mais rápido possível da frente daquele espelho. A mesma coisa, alguém que se olha no espelho e não aceita, por exemplo, eu não aceitar ser careca. Eu me olho e não me aceito. Só que eu ando pela rua, não estou me vendo, eu estou vendo todo mundo. Boto o defeito do cabelo de todo mundo, mas eu não tenho cabelo. Agora, quando eu me vejo, aquilo me agride, por quê? Porque eu estou vendo que todo mundo tem cabelo e eu não tenho. Então é isso que me ofende. Então, porque assim, quando a palavra ela é lida, ela é pregada, claro que eu costumo muito dizer para os amigos que estão começando agora no Ministério da Pregação da Palavra, você tem mil formas de falar a verdade. Se você falar a verdade de uma forma dura, você pode matar alguém ali e acabar. Como você pode falar a mesma verdade no amor e aquela pessoa ali ela ser salva, aceitar a verdade. Ou se ela não aceitar, pelo menos você não vai matar ela. Assim como o médico, quando ele estuda, ele tem ali todas as formas de falar que a pessoa está mal, assim também somos nós, porque nós não estamos lidando apenas com o corpo, estamos lidando com a alma. E a alma de outras pessoas que a gente pode alejar, que nós podemos matar, claro, mas que também podemos sarar. E a cura vai ser como? Bezetacil. Tem situações na vida que tem que ser uma bezetacil. Tem situações na vida que pode ser um dipirona, alguma coisa para aliviar a dor. E agora, Deus sabe justamente como nós temos que falar com cada um e Deus vai nos dar sabedoria para isso. Por exemplo, o próprio Paulo ele vai dizer que se ele fez de louco para os loucos, grego para os gregos, as pessoas às vezes confundem isso, aí quer se vestir igual o louco para falar para o louco. Não, é você usar da loucura do louco e falar para o louco o evangelho. Uma vez eu fiz isso com meu pai. Meu pai ele comprou um livro e ele estava falando de um livro, não lembro agora do nome desse livro, mas a história do livro contava, meu pai não é cristão, ele é desviado. E a história desse livro contava de um povo que foi expulso de um planeta e quem foi expulso desse planeta era um povo ruim.
e caiu aqui para essa terra, e por isso que a terra é do jeito que é, porque eles foram expulsos desse planeta. Aí eu falei, pai, engraçado, eu leio um livro igual a esse. Aí ele falou assim, é mesmo, filho? Eu falei, é. E eu estava com um livro que encalhou de ser até do Caio Fábio, o Síndrome de Lúcifer, e eu falei assim, o rapaz que liderou isso aí é o autor desse livro aqui, ó. É o cara aqui que está aqui sendo a peça fundamental desse livro aqui, ó. Não, E mostrei. não é o cara. O personagem principal. O personagem principal, isso. O personagem principal está aqui. Ele, é mesmo? Eu falei, lê ele. Aí quando ele abriu para ler, ele falou assim, ué, mas isso aqui é Satanás. Eu falei, ué, verdade. Eu falei, o Satanás que foi expulso do céu, veio aqui para a terra, e a terra é assim por causa do nosso pecado, porque ele enganou o homem. Aí ele deu aquele clarão e falou assim, rapaz, então isso aqui é um pedaço da Bíblia. Eu falei, é. Então, tipo assim, eu usei da loucura dele para pregar para ele. Desculpa, o que é politicamente correto? É relativo. O que pode ser politicamente correto numa cultura, pode ser politicamente correto em outra. A Bíblia, para mim, ela é politicamente correta, para aqueles que entendem e se propõem a se adequar por ela. Agora, como está bem colocado aqui, como o pastor Max também falou, quando ela me confronta, quando reflete os meus erros, eu vou dizer, pô, a Bíblia está indo contra mim, ela é politicamente correta. Eu vou aqui fazer uma adaptação da frase de John Hughes. John Hughes diz assim, eu prefiro feri-los com a verdade, feri-los com a verdade do que matá-los com o politicamente correto. Então, nós fomos chamados para falar a verdade, né? Doa quem doer. E a Bíblia ela é uma espada, ela corta tanto para quem está ouvindo quanto quem está falando. Nós não somos eximidos de receber o que a Bíblia apresenta. Agora, a questão é, quando a Bíblia confronta o meu pecado, e ela vem contra mim, aí eu vou classificar ela de politicamente correta. E aí a sociedade de hoje, quando você coloca ela, basta você pegar ou botar macho e fêmea Deus criou. Pronto, você arruma um problema. Você vai no Facebook e bota macho e fêmea Deus criou, a pessoa vai confrontar, vai te chamar de sexista, vai te chamar de homofóbico. Mas eu não sou homofóbico, eu tenho uma crença, eu tenho uma fé, eu tenho um aprendizado. Então, quando a Bíblia não vai de encontro àquilo que as pessoas querem ouvir, elas vão rotular. Então, a Bíblia não se propõe a ser um livro de matemática, não se propõe a ser um livro de história, não se propõe a ser um livro de português. Na Bíblia tem erro de português. Na Bíblia tem pleonasmos, a Bíblia tem vícios de linguagem, tem erro, você vai encontrar. Mas a Bíblia é um livro profético, é um livro de regra de fé e prática. Então, ela não é politicamente correto para aqueles que entendem que ela não é. Para mim, ela é. Deus é tão sábio, Deus é tão politicamente correto, que lá no passado Deus criou a lei dos rabiscos. Olha como é que Deus tinha uma consciência social. Ele criou a lei do rabisco porque os pobres, as viúvas, os estrangeiros tinham direito de colher aquilo que caísse no chão, né? Vinha a colheita. Você vê que Deus é preconceituoso e ele é machista porque as mulheres são tratadas como sub-raça. Mentira! Deus colocou Débora no tempo dos juízes para governar sobre a nação de Israel, sobre Israel. Deus botou uma mulher, Deus chamou uma mulher para poder liderar. Então, você vê vários princípios na Bíblia que tem uma consciência politicamente correta, tem uma consciência social. Agora, quando a pessoa quer desvincular isso, ela vai rotular. É aquilo que o pastor Antônio falou. Ainda que doa, ainda que a pessoa fique ofendida, você vai ministrar. Agora, existe sabedoria para você passar um aprendizado bíblico ou uma regra bíblica. Você não pode escancarar. Você não pode chegar e, como diz assim, entrar de sola. Você tem que pegar a palavra de Deus. Jesus fazia isso. Ele falava por parábolas para que aqueles que realmente tivessem ligado entendessem. Então, a questão é, você vai deixar de pregar a verdade para não ferir, para agradar a sociedade? Outro dia até botei no Facebook. Ou você é profeta, ou você é politicamente correto. Na verdade, eu acho que é uma questão de conveniência. Quando a mensagem de Deus vai ao encontro da minha necessidade, eu estou feliz, o culto enche, né? Se todo sermão do púlpito daquela igreja vai sempre ao encontro da minha necessidade, aquela igreja enche, né? Agora, se ela vai de encontro se é confrontante, se vem para me incomodar, se vem da parte de Deus para me fazer mudar de ideia, aí aquela igreja vai esvaziar, e aí a Bíblia não é politicamente correta, e aí o pastor está pegando no meu pé. Então, na verdade, a Bíblia não tem nada a ver com conveniências. A Bíblia é Bíblia e eu sou um pecador e preciso ouvir a palavra de Deus. Complementando também, é que a Bíblia, que tem 66 livros, 31.173 versículos, né, 1.189 capítulos, esses livros vêm do cânon. Cânon é vara de medir. Cânon é medida. A Bíblia é a regra. E as pessoas querem algo de acordo com a regra delas. Mas a regra,
para nós é a Bíblia. Relativa, né? Não é relativizada. A regra né? não se permite ser alterada, ela é a regra. Como é que eu vou alterar a regra? Entendeu? Eu tenho que alterar as pessoas. A Bíblia foi projetada para alterar as pessoas, para mudar as pessoas, para que elas se enquadrem naquela regra, naquele cano que é a medida, a palavra. E a profecia de Paulo, para Timóteo, se cumpre, quando diz assim, ó, e sobrevirão tempos que criarão doutores, né, segundo as suas próprias... Ou seja, para falar o quê? Para dar chancela do pecado dele. Então, hoje está se levantando profetas para, na verdade, outorgar e contradizer a palavra de Deus para que o pecado daquela pessoa seja aceito. Aquilo que o André comichão falou. nos ouvidos, ela ouve o que gosta. Isso, quer entrar no gabinete, quer que o pastor dê a chancela. Ó, se o pastor falar para mim que não é pecado, beleza, eu vou continuar. E aí, infelizmente, tem alguns que estão fazendo isso. Para ser politicamente correto, eu não vou tocar na ferida para não perder aquele membro. Infelizmente, o que Paulo profetizou está acontecendo hoje. A gente vai para um rápido break. Deixa eu voltar pegando um outro ponto de vista. Deixa eu ser agora o seu contraponto, não que o que eu vou levantar e perguntar aqui seja, enfim, favorável, eu acredite nisso. Mas quando a gente fala de politicamente correto, de intolerância, se tem algumas terminologias que são também orbitantes a essas duas coisas, que a gente está falando muito de maioria e de minoria. Você se retrata a esses termos quando você fala disso. Exemplo, a gente vive num país cristão. Então, para a gente... se eu estou num trem e começo a pregar e depois passa uma lei que fala assim, não pode mais pregar, a gente fala, que intolerância, é um absurdo. Estão perseguindo os evangélicos. Tudo bem. Agora, se tiver um trem, você é evangélico, um cara começa a fazer um despacho, tu é o primeiro a chutar tudo. O evangélico, nesse sentido, ele não tolera porque ele está acostumado, é normal para a gente ver a nossa fé sendo exercida em público, mas não é normal a gente ver a fé dos outros. Então, o politicamente correto também vem para o seguinte... Vamos passar a régua aqui para entender assim, o plano é ou pode tudo ou não pode ninguém, para a gente poder respeitar todo mundo. Eu quero falar um pouco sobre essa visão também, porque, de alguma forma, nós estamos acostumados às nossas manifestações religiosas, que é uma coisa normal, porque a gente cresceu com isso. Mas se a gente vê manifestação dos outros, banho de pipoca, despacho em local público, a gente acha o maior absurdo de todos e reclama para todo mundo. Temos também que entender e falar, poxa, como maioria, a gente tem que, de fato, respeitar mais os outros, embora a gente discorde. É aquilo. A Bíblia condena, mas como é que a gente vai condenar isso? A gente tem que ser mais politicamente correto no dia a dia. Não estou falando de Bíblia agora, de como expressamos a Bíblia, mas como vemos o próximo e entendemos o exercício da fé dele. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já. Estamos de volta falando sobre politicamente correto, perguntamos no início do programa, a Bíblia é politicamente incorreta? E nesse terceiro bloco também a gente está falando um pouco sobre o dia a dia, agora a nossa vida em sociedade. Nós como cristãos que estamos acostumados com a nossa fé sendo exercida em público, através das artes e tudo. Quando a gente vê uma fé um pouco diferente, o normal é que nos cause estranheza e a gente ignore ou não goste e vá atrás. Quer ver? E aí eu vou botar mais um exemplo, eu quero ver se vocês acham, o que vocês acham da questão de, tudo bem que eu acredito na Bíblia e ela me diz isso aqui como verdade, mas quando eu passo isso, de fato eu me torno um cara, não apenas politicamente incorreto, mas às vezes um cara intolerante. Tem lá, Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Beleza, eu acredito nisso, prego. Eu preciso pegar e botar 300 outdoors na cidade? Isso... que eu falo assim, não é desnecessário, do tipo, não é esfregar na cara. Uma coisa é eu acreditar nisso, outra coisa é ir para um dia de uma passeata gay e levantar estandarte e placa disso na cara das pessoas. Porque, na verdade, André, o que estão fazendo nos dias de hoje não é evangelismo. O que estão fazendo nos dias de hoje nessa questão aí está sendo disputa de um cabo de guerra. Ativismo. Ativismo. O pessoal está confundindo ativismo com o evangelho. E isso agora está de uma forma crescente, que eu já sei que daqui a uns 2, 3 anos vai dar um problema muito sério isso. Por quê? Se gerar uma guerra aqui, religiosa aqui no nosso país, vai ser graças aos evangélicos. Por quê? Você não vê, muitas das vezes, alguém que é da Umbanda, do Candomblé, querer entrar na igreja para querer chutar a cara do pastor. Mas tu vê sempre alguém que é um alucinado, um lunático, um ignorante, que está sendo liderado por alguém mais ignorante ainda, que está entrando nos locais religiosos dos outros para querer quebrar uma imagem.
Ninguém é obrigado a ser cristão, como ninguém é obrigado a ser católico, como ninguém é obrigado a nada. Agora, se a pessoa quer ter uma mudança de vida, existe uma regra só, que é a Bíblia. Ela é a regra. Você não precisa ir para a igreja. Você leu a Bíblia, você segue ela, tua vida vai mudar. Não estou entrando aqui no mérito de salvação. Estou falando de mudança de vida. A Bíblia é uma regra de conduta, seja para nós cristãos, para quem não é cristão, para todo mundo. Porque ela ensina até como você tem que se comportar na mesa. Ela ensina que você não tem que ficar na casa dos outros o dia inteiro. Ela ensina tudo. Aí tudo bem. Ah, não quero viver. Tá bom, tranquilo. Agora, também não vou ser obrigado e também não vou te obrigar. Conforme eu estava falando aqui, uma certa vez eu trabalhava numa empresa, liderava uma equipe de 50 pessoas. Um rapaz que era o evangélico, eu falei, como líder, como supervisor, não poderia botar som, porque era contagem de produto, poderia errar e atrapalhar os outros. Então eu falei, olha, não coloca som, vamos só trabalhando em silêncio. Ouvi um som assim bem longe, quando eu fui ver, era um louvor. Quando eu fui ver, fui chegando perto, quem era? O crente. E quem estava do lado? Uma outra funcionária, que era do candomblé, que estava com os braços amarrados, com a cintura amarrada. E eu vi que estava gerando mal-estar. Eu cheguei para ele e falei, rapaz, poxa, desliga isso aí. E ele falou, desliga isso aí. E ele depois ficou com raiva, porque ele sabia que eu também era cristão. Aí ele veio falar comigo. Pô, tu é crente e não deixou eu evangelizar. Eu falei, você quer evangelizar no trabalho? Eu falei, seja um excelente funcionário. Chega na hora certa, cumpra com o teu serviço, faça valer a pena o teu salário. Falei, agora, você quer que ela ouça o teu louvor? Falei, se ela começa a cantar o cântico de ação no teu ouvido, tu ia querer também? Tá. Aí ele tomou um choque. Depois ela veio me agradecer. Tipo assim, ela viu e ela veio falar comigo, te agradeço, muito obrigado por você ter respeitado a minha religião. Eu falei com ela, falei, olha só, aqui é trabalho. Se eu vou te evangelizar aqui, não vai ser gritando no teu ouvido, não vai ser falando língua estranha. Vai ser assim, com o meu exemplo de vida. Se você achar interessante também. Eu acho que esse exemplo é bom para a gente diferenciar e pontuar aqui com relação à imparcialidade. Enquanto cidadãos, né, nós somos cristãos, mas vivemos numa sociedade mista, uma sociedade que tem pessoas que pensam diferente de nós. Então, por exemplo, eu hoje sou capelão de um hospital. Né? Eu atuo lá num conselho que há um padre e outros 8 pastores. É uma capelania cristã. Então, o padre lida muito bem comigo, e eu com ele, com os outros colegas pastores do conselho, e então eu fico lá, dou expediente diariamente, recebo as visitas religiosas e filtro o tempo de entrada, vejo se a possibilidade do paciente receber ou não aquela visita. E uma das coisas que a lei municipal cerceou o direito é da visita de evangelização. Porque a visita de evangelização, ela é uma visita que pode levar para o paciente o desconforto de ele não querer ouvir aquela proposta de religião, que é o evangelho no caso, não é? E não ter o direito de dizer sim ou não, porque ele está numa situação totalmente de passividade. Chega alguém, apresenta uma proposta para ele, que ele não pode dizer sim ou não, mas ele tem que ouvir, obrigado a ouvir. Então essa visita, a lei municipal, lá no município que eu sou capelão, ela cerceou o direito. Aí chegam alguns irmãos lá e disseram, pastor, você está sendo usado pelo inimigo e tal, porque eu faço a obra de Deus, você não está permitindo. Mas e se fosse um candomblessista, um bandista, que pedisse para entrar lá e dar um passe em cima, não, dá um passe lá no doente, né? O cristão. E ele é um crente, E será que ele não se sentiria invadido na sua privacidade? Não, ele então, é um absurdo, o hospital deixar isso. Pois mas ele não acha que um crente entra lá e abordar aquela pessoa sem perguntar se ela deseja ou não. Não, mas prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Só que aqui é um hospital, aqui tem uma portaria. Você tem que ser cidadão, politicamente correto como cidadão. Não como crente em si, mas como cidadão. Você tem que ser politicamente correto. Então, a lei permite que entre na visita de capelania um capelão, um pastor, um líder religioso de qualquer outra religião, e antes de ele ir àquele paciente que ele vai visitar, eu como capelão vou até o leito e pergunto a ele ou ao acompanhante ou à equipe médica, né? Pode receber uma visita de capelania? Pode. Tem uma coisa que impeça? Está em banho, daqui a 10 minutos e tal. Só isso, né? A gente não cerceia o direito de ninguém. Agora, aquela visita aleatória, entra e fala para todo mundo de todos os leitos, ela não é politicamente correta. Ela é parcial. Se eu deixo entrar o grupo de uma igreja evangélica, eu tenho que deixar entrar um grupo de umbandistas também naquela situação. Não posso cercear o direito de um em detrimento do outro. Só para terminar, para concluir, pense bem numa situação como essa, né? Eu acredito que a minha religião pode entrar e invadir o espaço dos outros, mas eu não aceito que a do outro possa entrar e invadir o meu espaço, então isso não é correto. Do ponto de vista de Deus, isso também chama-se acepção de pessoas, e Deus não concorda com isso. André, uma coisa interessante que nós devemos falar aqui, vamos para a história da igreja.
Hoje nós estamos vivendo um momento no mundo que o Estado Islâmico está causando terror. E hoje se fala até que é a religião que mais cresce no mundo, claro, por nascimento, não por evangelismo, no caso conversão, islamismo, não por conversão, né? Mas voltando para a história, o que é que a igreja fez quando estava no auge do catolicismo? Ela usou as cruzadas para converter as pessoas, digamos, por ordem, obrigatoriamente. Ela queimou vilas, matou gente, em nome de Deus. E os soldados usavam uma cruz no peito. E ele fez isso para destruir justamente a fé islâmica. E hoje a fé islâmica, quando se defende, eles aprenderam desde criança que um dia os homens que usaram a cruz no peito entraram e destruíram tudo. E interessante que para a maioria dos islâmicos, quase todos, para eles todos no Ocidente são cristãos. E eles nos tratam como cristãos. E odeiam. E chamam os cristãos de infiel. Então veja o que um ato de intolerância pode causar. Porque a igreja foi intolerante. A igreja, que naquele momento eu chamo de igreja, entre aspas, na Idade Média, ela foi lá e matou muitas vilas, em nome de Deus e com a cruz no peito, representando um suposto cristianismo. E aí vai gerar hoje, você vê hoje o que o Estado Islâmico tem feito, você vê o próprio islamismo, mesmo sem se falar do Estado Islâmico, o seu crescimento e o ódio pelos cristãos. Então nós devemos ter muita sabedoria, né, ao confrontar. Nós temos a lei do país e temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas a Constituição, só terminando, a Constituição diz que a nossa fé é livre, mas observando a lei, de acordo com a lei vigente de cada país. Porque às vezes assim, pode parecer ofensivo para nós cristãos a diminuição do uso, e eu vou entrar nisso também, de símbolos religiosos, e fala assim, pô, é um absurdo. Mas quando a gente se coloca no pé, não sei se a Bíblia também nos propõe isso, mas no pé de outras pessoas que têm uma outra fé, você acaba não tendo tanta indignação. Por exemplo, eu me lembro de um tempo que a questão do uso de Feliz Natal, que eu ainda acho um absurdo, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Politicamente nos Estados Unidos é um negócio gigante de, Bíblia no colégio não pode, porque, enfim, oração, porque se tiver uma oração, se tiver um menino que ajoelhar no horário de Mac fizer, todo mundo vai achar estranho, então se não pode ninguém. Natal, pelo menos o segmento comercial está tirando o negócio de Natal, eles falam boas festas, ou bom feriado. Certo, eu acho um absurdo, mas de certo modo eu acho até bom, porque pelo menos não usa a imagem de Jesus para ficar vendendo coisa. Usa do Papai Noel mesmo para vender, para ser marketing. De Jesus não é para usar para isso, esse tipo de coisa, tem uma visão sobre isso. Mas eu achei interessante que quando o Brasil quis, e algumas minorias do Brasil quis importar esse tipo de comportamento e trazer e querer pressionar o governo e tudo, para tirar símbolos religiosos de repartições públicas, principalmente o judiciário. Se você for numa casa do judiciário, em qualquer local tem um crucifixo, católico até, porque é o Jesus pendurado lá naquele local. E certa vez foi sensacional isso. Quando dava, há uns 2 anos atrás, um debate muito acirrado sobre essa questão de uso de símbolos religiosos, principalmente em repartições públicas, que devia ser o agente da normatização e da neutralidade. Como é que pode não sei o quê? Aí eu lembro que o ministro do Supremo foi responder sobre isso e falou, queridos, eu acho muita ignorância de um povo ou de uma minoria querer tirar um crucifixo e enxergar Jesus apenas como um personagem religioso. Jesus viveu nessa terra e ele olha que sensacional, até hoje é um exemplo de justiça e de direito a minorias, como nunca hoje. Nunca ninguém lutou tanto por minorias como um homem chamado Jesus Cristo. Então o crucifixo dele está aqui, não pela fé cristã, mas pelo que ele representou para o direito e para a justiça social, como homem. Que é sensacional. Se a gente vê a vida de Jesus de alguma forma, você vê que ele lutou muito pelas minorias. Não podia falar com mulher, então vem aqui, deixa que eu falo. Não pode curar no sábado, não, então deixa que eu... Ele quebrou muito, ele foi politicamente incorreto no tempo dele para defender minorias, é interessante. E hoje a gente usa os ensinamentos dele para oprimir, às vezes, minorias. Não que também seja, a pessoa acha que também, a galera está muito cheia de mimimi. Não André, pode ter crucifixo, não pode ter aquilo, mas por que eu estou falando isso? Eu quero trazer à baila esse tipo de debate de, existem situações que de fato eu acho que nós temos que ser neutros, mas existem outras situações que a gente tem que entender o seguinte, o cristianismo não é só religião, ele é cultura já. Ele é uma cultura. Então, do mesmo modo que o prefeito no Rio de Janeiro entrega a chave da cidade para o rei Momo
e eu acho que isso é espiritual, Sim. mas respeito como cultural, não é? Por exemplo, um dia que tiver um prefeito cristão, meu irmão, o cara vai ter que viajar da cidade, ou então é uma cultura, a gente tem que entender como cultura também o carnaval, embora eu acho que é muito espiritual. Então, como é que lidar com situações que é cultural e com situações religiosas? Como é que a gente traça? Onde é que a gente traça a linha? É aqui, ó. Onde é que a gente coloca a régua para dizer o que pode e o que não pode? Vamos para o rápido break, pastor, depois eu volto. Eu só quis botar a bala porque eu estava falando daquela questão que o pastor falou das igrejas, mas ao mesmo tempo também na casa judiciária tem símbolo religioso. Mas também pode ser cultural. Então vamos mudar o nome da cidade de São Paulo? Da São Sebastião do Rio de Janeiro, é tudo nome de santo. Eu vou mudar porque eu acho que tem que ser politicamente correto. É cultural também, às vezes. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, a gente volta para o último bloco do Antena na Geral. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Já posso ouvir. Último bloco do Antena na Geral, estamos falando sobre politicamente correto, politicamente incorreto. A gente está vendo os dois lados da história, porque podem ter óticas diferentes. O pastor Silas, ele... André, pra mim tá tudo errado. Olha só, as pessoas que nos criticam, eu canso de ver os ativistas gays falando... Silas é perigoso, hein? Os ativistas gays falam, não, porque o Estado é laico, o Estado é laico. O Estado é laico, mas não é laicista. Perfeito. O Brasil é um Estado laico. E olha, outra coisa, eu tenho certeza que todos Estado laico não é Estado ateu, tem que falar isso. Não, claro que não. Estado laico eu sou a favor do Estado laico. Eu sou a favor da separação da igreja do Estado. Eu sou muito a favor. Você falou da questão do crucifixo lá no judiciário. Tudo bem, até aí tudo bem. O crucifixo, Jesus é um símbolo de justiça. De justiça, amém. Ali está dentro do norte do que aquilo que é discutido ali. Mas existe, o pastor falou do hospital, mas tem vários hospitais que você vai que tem imagem de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, hospitais públicos. Você vai em toda a repartição, por exemplo, o bombeiro tem um padroeiro, a Polícia Civil tem outro padroeiro. A questão não é mudar o nome da cidade, tudo bem, mas se o Estado é laico, entre aspas, a questão das imagens, eu sou a favor realmente que se tire as imagens das instituições públicas, já que o Estado é laico. Eu sou a favor nesse aspecto. Agora, a questão do crucifixo, tudo bem, ali é um símbolo de justiça, é o judiciário. Agora... Mas sabe por que o senhor está falando isso? Porque o senhor é cristão, é por isso. E como tem um símbolo que o cristão, o evangélico, não gosta tanto, que é uma imagem, é aquilo que eu estava falando. Para a gente é tão normal a gente ver símbolos cristãos que quando foge para a gente acha um absurdo. Agora, por exemplo, pega uma pessoa que tem uma religião totalmente diferente. Ele acha tudo absurdo. Ele acha o crucifixo absurdo, ele acha o nome da cidade um absurdo. Então, assim, até que ponto também as repartições têm que tirar a santa, então vão ter que tirar os crucifixos do judiciário. André, olha só. Ou então é aquilo. É o Estado laico. Laico quer dizer que eles não têm que tirar, quer dizer que todos têm espaço. André, eu sou contra. Pode colocar aí. André, acho uma bobagem esse negócio de dia do evangélico pentecostal. Eu acho não leva a nada. Não leva a nada. Agora, de novo, essa questão. Eu estava vendo outro dia a câmera. Se desse um feriadinho, até que levaria em algum lugar. Levaria pra praia, ninguém reclama, né? Mas não é nem feriado, né? Irmão, Semana Santa, 3 dias de feriado, tá todo mundo feliz. Eu estava vendo a TV Senado. Eu estava lá na comissão de debate dos direitos humanos. Eu não vi minoria reclamar de Semana Santa, não. Porque eles vieram reclamar. Não, então, olha só, eu vi lá. Aí estava lá o debate sobre intolerância religiosa. Aí só tinha babalorixá, só tinha as minorias e alorixá, pessoas, não tinha um representante evangélico nem católico. E estavam eles lá metendo o pau nos evangélicos, arrebentando com os evangélicos. Desculpa, mas os evangélicos... Quando bota uma reportagem de um evangélico invadindo a igreja, eu já vi uma reportagem estava assim, evangélico invadiu a igreja e quebrou a imagem. Quando você vai ler a reportagem... O cidadão tinha sinais de problemas mentais. Então, é nesse aspecto. Então, nós evangélicos somos extraterrestres. Por exemplo, se um estrupador é preso, ele pode ser macumbeiro, católico, seixonoeiro, ateu. Se ele for evangélico, a manchete vai ser assim, estrupador evangélico foi preso. Quando o pastor é preso por questões aí de desvio de conduta, bota lá, pastor evangélico. Quando é um pai de santo, quando é um babalorixá, diz que é assim, magia negra. Não bota que é do candomblé, mas o cara é do candomblé, o cara é da umbanda, tá fazendo coisas, só que não bota lá que é falso pai de santo.
E quando é pastor, coloca aqui negrito bem grande, ó, pastor evangélico. Quando você vai ler o histórico da reportagem, você vê que não é nada daquilo. Então, nós somos preconceituados há anos. Nós somos tratados nessa sociedade, pela mídia principalmente. Agora, claro que a gente não está aqui para pagar o mal com o mal. Claro que a gente não está aqui para exercer a mesma ação contra esse princípio. Temos que respeitar. Eu respeito a liberdade religiosa, respeito os princípios da sociedade, mas que nós, evangélicos, sofremos intolerância há anos e anos e anos e não somos, às vezes, defendidos nesse aspecto. Mas, quer ver? Eu vejo algumas coisas ao contrário, às vezes. E eu também concordo com o senhor, que eu já vi, uma vez eu vi assim, evangélica morre atropelada na Avenida Brasil. O que tem a ver? Evangélica, bota o nome da mulher. Não ia botar mulher atropelada. Mas sabe de uma coisa? Sabe que eu vejo um lado bom nisso? Porque a pregação do evangelho é uma pregação que eleva o patamar de conduta moral e cível. Por exemplo, se é um babaluxá não sei o quê, o cara nem bota o nome dele, porque tudo ele bem, é normal. Isso aí. Não, mas é um evangélico. Então o evangélico tem um padrão diferenciado. Eu vejo para o lado, eu vejo até um lado bom nisso, dele entender que tem que botar como evangélico, porque ele esperava de um evangélico uma conduta diferente. Mas eu concordo, mas às vezes também é chato demais, né? Tudo evangélico, às vezes não é evangélico. A mãe é evangélica, o menino tem desvio mental, faz um negócio, não é culpa, enfim, não é culpa dos evangélicos. Tem um livro que eu queria indicar para todos os telespectadores, para os pastores, que é O Livro que Transforma as Nações. É do fundador da Jocum. É um livro de missões. O livro que transforma as nações é a Bíblia. Ele vai contar nesse livro como diversas nações, inclusive a Noruega e outros, foram transformadas através da leitura da Bíblia por um determinado missionário. Então, voltando à pergunta original, que a Bíblia é politicamente incorreta? É porque discorda do pecado, porque não aceita que o Herodes tenha relações com a esposa do seu irmão. Então, desse ponto, sim. Então, porque ela confronta o pecado do homem, porque ela vai de encontro ao que o homem está acostumado a fazer como coisa errada. Tá? Então, ela é a regra, é a palavra de Deus e ela é o livro que transforma as nações. Eu gosto de pôr areia, né? Então, eu vou fazer de novo. Mas é o último bloco. Tudo bem. Só para a gente pensar. Bota pouca areia. Fica para a próxima, né? Só uma pazinha. A coisa mais difícil hoje é você realizar, do ponto de vista politicamente correto, uma cerimônia de casamento. Porque quando você vai para uma cerimônia de casamento, você não sabe se o padrinho que está acompanhando aquele casal é divorciado e casado de novo. Você não sabe... Aliás, até pastor hoje está fazendo cerimônia de casamento que já divorciou e casou de novo, né? E aí eu não sei como fica naquela hora, que ele vai dizer lá, que a palavra de Deus diz também, né? Que o que Deus uniu, o homem não pode separar. É complicado e tal. Ele falar sobre isso, às vezes ele não fala sobre isso, porque ele quer ser politicamente correto. E aí, convenientemente, não cabe muito bem a ele mexer nesse assunto, que é mexer numa ferida que vai mexer com ele, que vai mexer com alguém que está ali do lado, que vai mexer com o pai da noiva, com a mãe do noivo, com o padrinho, ou então com alguém que contratou a cerimônia, né? Então, ser politicamente correto é querer agradar as pessoas naquilo que elas acham que é o correto. Eu não tenho que fazer isso, a Bíblia não tem que fazer isso, ela não vai mudar. Deus criou um homem para uma mulher e o casamento é uma instituição criada por Deus e ele não pode ser negociado dos seus princípios só para agradar A e B. E a pregação é loucura, disse Paulo. A palavra da pregação é loucura para os que perecem. Essas questões é ficar pisando em casca de ovos, né? Talvez você tenha que ir no gabinete perguntar primeiro, esse é o primeiro casamento? Ou é o segundo? Porque senão você vai fazer um casamento de um casal que já é o segundo casamento, você não pode mexer nesse assunto. Mas a Bíblia fala, e aí, você vai ser politicamente correto na cerimônia ou não vai ser? Você vai mexer com isso para ofender aquele casal ou não vai mexer? Mas a Bíblia não vai mudar por causa daquele casal. E agora? Eu fiz o funeral de um camarada que morreu de AIDS. Mas segundo o irmão dele, ele tinha se convertido. Mas sabe qual é o texto que eu li? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Eu não fugi da regra. E todos sabiam de que ele tinha morrido. Então, não tem como correr, tem que pregar a verdade. É muito difícil, lidar com essas questões é difícil, porque você precisa ter amor para lidar com uma questão como essa, né? Você precisa buscar, um tato, né? É lógico, todo um tato e tal. Por exemplo, há 2 semanas atrás, um amigo meu, o pastor Renato, que está morando hoje lá em Boa Vista, em Roraima, ligou para mim e falou assim, minha irmã faleceu, eu não vou poder chegar a tempo, você pode ir lá? Eu falei, vou. Cheguei lá, encontrei com a filha dele, a falecida, né? O velório estava acontecendo, e as amigas delas, que eram todas umbandistas, estavam todas vestidas de branco. O que eu ia fazer naquela situação? A filha da falecida, ou seja, a sobrinha desse meu amigo pastor, tomou a palavra e disse assim, olha, a minha mãe era espírita,
E quem vai falar aqui vai ser a mãe fulana, que é do centro de onde ela participava. De imediatamente ela me colocou fora, porque eu já tinha me apresentado como um amigo do Renato, irmão daquela falecida, e que era um pastor. E eu fiquei na minha. É amor, é jeito para lidar com aquela questão. Ela não me convidou para falar, mas eu também não fiquei perto da cerimônia, fiquei longe ali, respeitei aquele momento e tal. Falei com os familiares, abracei a cada um deles, dei a eles uma palavra de conforto, de consolo. Exatamente. O que eu ia fazer? Eu ia confrontar aquela situação. Se aquela moça que era filha da falecida disse, você não tem palavra aqui? Então eu não ia falar. Porque se tivesse, eu ia dar uma palavra para a família, uma palavra de condolência. Lógico. Então são situações, a Bíblia não vai negociar os princípios. Eu tenho que saber como lidar com isso, né? É complicado. É sabedoria para falar e para lidar com isso. E tenho certeza, de novo, que nós, pastores, ensinamos o respeito, ensinamos a compreensão. E agora, tem meia dúzia de fanáticos aí que realmente ataca, que taca pedra nos outros. Eu, graças a Deus, já participei também de cerimônia mista, onde a pessoa que faleceu, a mãe, era também babalorixá e mãe de santo, e ali eu acabei a cerimônia e depois ela foi e fez a parte dela, foi respeitada, e tem que se haver o respeito, tem que se haver esse princípio de respeito. Agora, cada um resguardando o seu ambiente, o seu espaço, mas entendendo que os princípios, a Bíblia, o Evangelho é inegociável, não negocia com ninguém, não negocia comigo, não negocia com ninguém. João Batista, com certeza, não foi politicamente correto quando ele foi apontar o pecado de Herodes e pagou isso com a sua cabeça. É complicado, essa questão, ela fica muito complicada, porque alguns líderes, tem os líderes que estão ainda lutando aí pela coisa certa, mas tem outros líderes que já estão querendo já aproveitar alguns ganchos e começar a fazer algo como parte, vamos dizer assim, politicamente correto, para querer tirar um proveito, conforme eu estava falando. Pô, tem gente que levanta um ativismo, somos contra o homossexual, quando vai ver quem é o apoio, quem está apoiando, é quem apoia os homossexuais. Então, tipo assim, será que realmente está indo mesmo querendo falar a verdade ou tem alguma coisa por trás disso tudo? Então, tem pessoas também que às vezes falam que está falando a verdade, mas na verdade não está falando verdade alguma. A realidade é que nós abraçamos os homossexuais, a igreja evangélica abraça, eu tenho experiência de vários homossexuais que nós abraçamos. Na minha igreja já foi 2 pessoas que eram homoafetivas, muito bem recebidas. Então, vão nos rotular sempre de preconceituosos, intolerantes, isso aí é normal, mas o nosso princípio é o amor e sempre vai ser o amor. E não vamos aceitar aquela Bíblia que está por aí, que é uma Bíblia o Martin Luther King falava que o que preocupa dele não é a voz ou o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Né? Então, acho que não temos que nos calar, principalmente em ambiente de igreja. Que para mim, não. Às vezes você está fora, você tem que ser coisa. Igreja, meu irmão, é Bíblia, é condenação, é confronto e tem que mudar vidas. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu abençoe até a próxima Telas na Geral. Tchau, tchau.